Espírito Santo, tua presença é real aqui nesse lugar. Eu sinto, nós vamos a tua real e doce presença aqui. Não deixe que eu venha atrapalhar a tua doce presença aqui, Espírito Santo. Que somente tu tenha a direção desse local, dessa reunião. Somente tu, ó Espírito Santo, é que pode sondar os corações. Somente tu, ó Espírito Santo, é que pode alegrar os nossos corações, consolar as nossas vidas, fazer com que a palavra venha cair em cada coração e preencher cada necessidade. Eu não posso, Espírito Santo, mas tu podes. Eu quero ser somente um canal, um instrumento, através do qual a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra do Senhor que é poderosa, possa atuar em cada coração. Espírito Santo de Deus, contamos com a tua parceria, com a tua atuação, porque sem ela nada podemos, nada somos. Seria apenas mais um culto cheio de cerimonialismos, vazio, se não for a tua atuação. E tu tens atuado nessa reunião de culto, Senhor. Sentimos a tua presença. Que nada possamos fazer para que essa presença seja retirada de nós, mas que possamos cooperar para que essa presença permaneça aqui no nosso meio, nos nossos corações. Preenche cada recôndito de cada coração aqui, Senhor. Porque eu sei que preenchendo cada recôndito de cada coração, permeando totalmente esse ambiente, sairemos daqui de uma forma diferente, como já estamos diferente da forma como chegamos. Isso é obra tua, Espírito Santo, é obra tua. Completa agora a tua obra, através da tua palavra, que vai ser falada e traduzida por ti em cada coração, Espírito Santo. É tu que vai fazer com que essa semente caia nos corações, os corações sejam convencidos, convertidos a ti, e que possamos assim sair transformados, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14, e depois também João 16. Hoje nós estamos com um problema no computador, não foi possível projetar os cânticos. Talvez seja possível projetar a palavra agora. Nossos técnicos de informática estão dando uma força aí, né, Ederson? O Ederson chegou e já está trabalhando aí para que consigamos projetar a mensagem. João 14, nós vamos ler todo esse capítulo 14 e depois mais alguns versículos do capítulo 16, tá? Ler a Bíblia nunca é demais, pelo contrário, ler a Bíblia só faz bem. Então, assentados mesmos, pois a reverência está na atitude do nosso coração, não no ficar em pé. Eu creio assim, nós temos ensinado assim, que a reverência está no nosso coração. Se nós assentados prestarmos toda a atenção à palavra de Deus, nós estamos em reverência à palavra de Deus, amém? Amém. Não adianta ficarmos em pé e o coração murmurando, porque as pernas estão doendo, que vontade de sentar, não termina logo essa palavra, leitura extensa. Então é melhor aceitarmos e com o nosso coração alegre reverenciarmos a palavra do que em pé e murmurando, não é verdade? Por isso que eu gosto de ler a palavra sentado. Não é nenhuma falta de reverência, mas é sim a reverência no nosso coração, amém? Então, assentados, vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 14. Não se perturbe
o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-vos-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Passemos agora para João 16. Versículo 5. João 16, 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Do pecado, porque
Os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciar o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Amém? Amém. Queridos, para quem esteve aqui na quinta-feira passada, esse é o mesmo texto que nós lemos no estudo de quinta-feira passada, mas a mensagem não é a mesma, podem ficar tranquilos. Como eu já tenho dito, um texto da palavra de Deus pode ser pregado de 1000 maneiras, e de 1000 maneiras o Espírito Santo falar diferente. Durante 3 quintas-feiras nós estudamos sobre o Espírito Santo, tirando dúvidas, mostrando na palavra quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, a função do Espírito Santo. E eu disse aqui na quinta-feira passada que a soma de tudo o que nós estudamos nas 3 quintas-feiras é: não existe diferença na forma como nós cremos no Espírito Santo. Para a igreja pentecostal mais extremada, não existe diferença da forma como nós cremos na pessoa do Espírito Santo para a igreja mais tradicional que for. Não existe. Porque todos creem na pessoa do Espírito Santo. Todos. Todos creem nisto, nessa promessa que Jesus ele fez. Que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, voltaria para nós, e quando ele fosse para o Pai, ele nos enviaria o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias, ser o nosso companheiro. Cremos nisso? Cremos. O Espírito Santo já veio. A partir do derramamento do Pentecostes, lá no dia de Pentecostes, a partir da descida da vinda do Espírito Santo, ele permanece na igreja e permanecerá com a igreja enquanto a igreja estiver aqui na terra. Essa é uma verdade. Nós cremos, assim como as igrejas pentecostais, assim como as igrejas tradicionais, neopentecostais, seja qual título for, nós cremos que o cristão, quando recebe a Jesus, recebe o Espírito Santo. Cremos. Nisso, nenhuma das igrejas diferenciam. Nós cremos que recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão genuína. Quando recebemos a Jesus no nosso coração verdadeiramente, recebemos o seu Espírito Santo. Verdade incontestável. Nós cremos que além de termos a pessoa do Espírito Santo, precisamos de um poder do Espírito Santo, de um domínio do Espírito Santo, ou seja, de um fogo do Espírito Santo, ou da plenitude do Espírito Santo, ou do revestimento do Espírito Santo, ou do enchimento do Espírito Santo. Cremos. Uns chamam de segunda bênção, outros chamam de batismo do Espírito Santo, outros chamam de revestimento, outros podem chamar de plenitude, enfim. Seja o nome que for dado, nós temos essa consciência que todos nós precisamos, não só da pessoa do Espírito Santo habitando em nós, mas do poder, daquele dínamos do Espírito Santo, que nos impulsiona a fazer a obra de Deus, que nos dá intrepidez, que nos dá coragem, ousadia. Esse fogo do Espírito Santo precisa estar em nossa vida? Precisa. Então, nesse ponto, nós não diferenciamos em nada dos pentecostais, em nada dos tradicionais, em nada dos neopentecostais, em nada dos históricos, em nada dos reformados. E todas as igrejas, denominações, segmentos, creem nesses 3 pontos da mesma forma. Que há o Espírito Santo, que Ele é Deus, que Ele habita no cristão, nascido de novo,
E que todo cristão precisa desse poder, do poder do revestimento do Espírito Santo na sua vida. Amém? Dito isso, queridos, hoje nós vamos compreender um pouquinho mais quem é o Espírito Santo e como nós podemos, através de um melhor relacionamento com esse Espírito Santo, termos uma melhor vida de cristãos, termos uma vida mais vitoriosa. Quantos aqui querem ter uma vida verdadeiramente vitoriosa, com bom êxito em todas as áreas? Quantos querem ter uma família abençoada? Quantos querem ter bom êxito em todas as áreas da sua vida? Todos nós queremos, não é verdade? Eu vou lhes dizer que a chave para tudo isso está no nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Porque muitos podem ver o Espírito Santo apenas como um poder, uma força. E esse é o erro maior da igreja nos dias de hoje. Pensar que o Espírito Santo é simplesmente um poder, é uma força, é algo que nos enche de alegria por alguns momentos, nós pulamos, nós sapateamos, rodopiamos e pronto. Não. O Espírito Santo é mais do que isso, queridos. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele é uma pessoa, ele é Deus, ele é uma pessoa, é Deus. É o próprio Deus habitando em nós. É o próprio Deus, o companheiro, o consolador que o Senhor Jesus Cristo deixou aqui na terra. Enquanto ele ia para o Pai, falou: vou lhes deixar o meu Espírito Santo. E ele prometeu que esse Espírito Santo estaria conosco todos os dias, todos os momentos, que ele nos guiaria em toda a verdade, que ele nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça, que ele mostraria Jesus para nós, que ele revelaria as obras de Jesus para nós, que ele nos ensinaria, nos faria lembrar de tudo o que Jesus nos ensinou, que ele nos daria força, ânimo, motivação, o consolo. Jesus prometeu que ele seria o nosso Paráclitos. Essa palavra Paráclitos, que vem do grego, quer dizer aquele que está ao lado, chamado para estar ao lado. Ele que está conosco, ao nosso lado em todos os momentos. Ele nos consola nas tristezas, ele nos anima quando falta força. Porque, olha, por isso que eu digo que quando o cristão se encontra fraco, sem forças, desanimado, deprimido, está faltando um melhor relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Porque se ele é o nosso consolador, aquele que nos guia, aquele que nos fortalece, ele jamais vai deixar-nos sem essa força. Agora, para que nós tenhamos essa força, esse poder, esse consolo, esse auxílio do Espírito Santo, precisamos melhorar o nosso relacionamento com ele. E para melhorar o nosso relacionamento com ele, precisamos conhecê-lo. Primeiro, saber que ele não é simplesmente uma força ativa. Saber que ele é fogo, mas saber que ele não é simplesmente um fogo que desce sobre nós. Não um raio simplesmente. Ele é uma pessoa. E uma pessoa de Deus. Ele é o próprio Deus. O Deus habitando em nós, no nosso meio e dentro de nós. Você tem Deus habitando dentro de você. Se você já entregou o comando da sua vida a Jesus Cristo, você tem Deus habitando aí dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. É por isso que você sente às vezes, né, um arrepio gostoso, um calor, foi que nem nós estávamos sentindo louco. Que coisa gostosa, que é isso? Eu estou sentindo agora. Os fios da minha barra estão arrepiados. É a presença dele. Ele está aqui, ó. Está aqui, está no nosso meio. Está com você na sua casa, no seu trabalho, na escola, auxiliando. É esse o papel dele. Se os discípulos tiveram a alegria, o prazer, o privilégio de conviver 3 anos com Jesus, e nós nos invejamos por isso, nós temos o privilégio de ter Deus conosco, não na pessoa de Jesus, mas através da pessoa
própria pessoa do Espírito Santo dentro de nós, todo momento, não somente os 3 anos que os discípulos passaram com a presença física de Jesus. Nós temos a presença física de Jesus, só a presença do Espírito, mas muito mais do que isso, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e nos auxiliando, nos consolando, nos direcionando em todos os momentos. É gostoso você estar na sua casa, na pia, no fogão, você começa a louvar, você começa a sentir aquela presença ali do seu lado, presença que faz lágrimas escorrerem dos seus olhos, aquele arrepio gostoso, aquele calor, aquele encorajamento, o Espírito Santo dizendo: vai minha filha, vai meu filho, que eu estou contigo, vai que você vai sair vitorioso dessa luta, dessa prova, vai que eu vou te dar vitória, vai, estou junto aqui com você, estou contigo. Essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que nós temos que crer que existe, e que não é simplesmente uma força ativa, que vem em alguns momentos, nos dá aquela coisa, aquele fogo, aquele calor, aquele arrepio, e depois vai embora. Jesus falou que Ele permaneceria conosco o tempo que nós estivéssemos aqui na terra. Ele nos ensinaria. Você acha a Bíblia um livro difícil de ler, de entender? Peça, Espírito Santo, meu companheiro, o Senhor Jesus falou que Tu me ensinaria tudo que eu precisasse aprender, aqui e vou mais além, Ele nos ensina em todas as áreas, lá no Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, o Espírito Santo de Deus revestia até os artesãos, que trabalhavam em madeira, que trabalhavam em cobre, que trabalhavam em ferro, na construção do tabernáculo e dos objetos. Até para isso o Espírito Santo precisava dar sabedoria aos homens, na feitura de coisas, objetos materiais. Isso quer dizer que o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia em todas as coisas. Está difícil aquela prova na faculdade essa semana? Peça ajuda ao Espírito Santo, mas faça a sua parte, estude, e na hora da prova, eu fazia muito isso nos 5 anos de faculdade, fiz muito. Na hora da prova não dá aquele nervosismo, Espírito Santo, meu companheiro, eu estudei, agora eu preciso da tua ajuda para me dar calma, tranquilidade, para me orientar e ensinar. E os professores, colegas de classe ficavam abismados. Seu Jonas, como é que o senhor consegue, com mais de 50 anos, tirar notas melhores que a gente que tem cabeça boa? Quem disse que eu tenho cabeça ruim? Só porque eu sou velho, eu tenho cabeça ruim. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo dá sabedoria em todas as áreas da vida. O Espírito Santo nos auxilia. É um Espírito de poder, Espírito de sabedoria, Espírito de virtude, Espírito que ilumina, Espírito que guia, Espírito que orienta em toda a verdade, tudo que é digno, louvável, de boa fama, tudo que é a virtude. O Espírito Santo está no meio, Ele nos ajuda, nos auxilia em todas as nossas atividades, não sendo uma atividade indigna, não sendo uma atividade indecente, imoral, desonesta. O Espírito Santo irá nos ajudar. Então nós precisamos mudar, ampliar a nossa visão do Espírito Santo. Se até hoje você viu o Espírito Santo como uma força, um fogo, simplesmente um raio, alguma coisa assim, mude a partir de hoje a sua visão. Comece a ver o Espírito Santo como seu companheiro, o seu guia, o seu auxiliador, o seu amigo, o seu ajudador. De manhã você pode acordar e dizer: oi Espírito Santo, olá, paz, shalom Espírito Santo, ou bom dia Espírito Santo, como você preferir. Vamos juntos vencer esse dia? Vamos. Espírito Santo, guia meus passos hoje, onde eu pisar, não deixa eu pisar em terreno errado, só me leva aonde for bom para mim. Espírito Santo, enquanto eu sair para o trabalho, guarda minha família, esposa, filhos, netos, guarda. Espírito Santo, vamos juntos. O dia de trabalho hoje vai ser difícil. Espírito Santo, me protege nessas ruas difíceis, perigosas.
me orienta em tudo que eu devo fazer na minha função. Espírito Santo, tu é meu auxiliador. Converse com o Espírito Santo, andando na rua, mesmo que te chamem de louco, louca, converse. No seu trabalho, na escola, ao chegar em casa, Espírito Santo, valeu, obrigado, foi um dia excelente, obrigado por estar tudo em ordem. Agora que eu vou dormir, guarda-nos enquanto dormimos, guarda o nosso sono, dá-nos bons sonhos, sonhos que vêm de Deus, guarda meus familiares enquanto eles dormem, protege-nos, Espírito Santo. O Senhor Jesus não falou que Ele estaria conosco todos os dias, em todos os momentos, em todo o tempo? É promessa do Senhor Jesus. Essa promessa se cumpriu, está aqui se cumprindo. O Espírito Santo está hoje conosco. Ele é o Deus conosco, sempre, em todo momento. O apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, 1 Coríntios 3,13, é uma delas, um exemplo disso. Ele disse assim: que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, 2 Coríntios 13, melhor dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja convosco. Não é isso que nós falamos no final do culto? Quando todos vamos para casa, são preferidas essas palavras chamadas bênção apostólica. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Não é assim que nós falamos? Pois bem, essa comunhão do Espírito Santo, além do sentido, sabe o que quer dizer a palavra comunhão? Comunhão é andar junto, sentar junto, viajar junto, estar na presença, na companhia da pessoa. Comunhão é tudo isso, uma união. Então, o Espírito Santo é aquele que também tem sentido de comunicar. Se eu me comunico com uma pessoa, estou tendo comunhão com ele. Comunhão também vem de comunicação. Então o Espírito Santo é aquele que comunica conosco todos os dias, todo momento, toda hora, todo instante. É aquele que se locomove conosco. É aquele que viaja junto conosco, é aquele que anda junto conosco. Esse é um dos sentidos da palavra comunhão. Mas a palavra comunhão também tem um outro sentido, que é o sentido de parceria. Ou seja, o Espírito Santo, além de estar conosco, andar conosco, se comunicar conosco, ele também tem uma parceria conosco no trabalho que nós realizamos para a obra do Senhor. Jesus prometeu que o Espírito Santo, que nós estaríamos fazendo a obra dele aqui, mas não sozinhos, em parceria com o Espírito Santo. Então é Ele que está conosco. A partir do momento que nós compreendemos a pessoa do Espírito Santo, a sua missão, o que é essa comunhão do Espírito Santo, nossa vida muda em todos os sentidos. Primeiro, você conseguirá ser um cristão mais autêntico. Por quê? Eu duvido que uma pessoa que está na presença do Espírito Santo e gostaria de estar presente em todo momento com o Espírito Santo, vai fazer alguma coisa que afaste a maravilhosa pessoa do Espírito Santo dele. Por exemplo, eu estou aqui, saio para a rua, ali na esquina alguém me convida para pecar. Se eu sei que o Espírito Santo está do meu lado, eu não vou pedir licença. Espírito Santo, me dá licença, que eu vou dar uma voltinha ali, depois eu volto a andar contigo, tá? Me dá licencinha por alguns minutos, Espírito Santo. Eu preciso fazer uma coisinha ali, mas tu não pode ir comigo, porque tu não vai ser conivente com isso que eu vou fazer. O que eu estou fazendo? Dispensando a pessoa do Espírito Santo na minha vida. O que pode acontecer comigo sem a presença do Espírito Santo? Todas as coisas ruins, não é mesmo?
eu vou estar sem a proteção do Espírito Santo comigo, eu vou estar sem a força do poder do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem o consolo do Espírito Santo, sem o companheirismo do Espírito Santo. Ele é educado. Tudo bem, filho, você está me dispensando da sua companhia? Tudo bem, pode ir, estou aqui. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Como pessoa ele pode ser extinguido, pode ser apagado, pode ser entristecido, ele vai ficar triste. Meu filho, eu tenho tantas coisas boas a fazer em você e com você, e tu está me dispensando para fazer coisas erradas, meu filho e minha filha. Não é assim. Está vendo como que é? Ou então, Espírito Santo, está legal a tua presença comigo, Espírito Santo, mas você dá uma licencinha, Espírito Santo, meia hora, uma hora, eu só vou ver uma coisinha aqui na internet, está me puxando, está tentando, quero tanto ver essas imagens, mas sei que não vai gostar, Espírito Santo, ou essa programação da televisão que vem agora, Espírito Santo, dá uma licencinha, né? Vira o rosto para lá, que tu não vai se agradar de ver essas coisas que eu vou ver aqui, Espírito Santo. Aí o que vai acontecer comigo? Eu vou estar sem a presença, sem o poder, sem a força, o consolo do Espírito Santo. Como eu vou me sentir? Vai vir vazio, vai vir tristeza, vai entrar depressão, vai vir tanta coisa ruim. Aí depois eu fico, no dia seguinte eu acordo, estou tão desanimado, estou tão triste, abatido, estou deprimido. Meu Deus, não vou nem trabalhar. Igreja? Não, semana nem vou, estou para baixo. Ixi. Você pediu licença para o Espírito Santo, você dispensou Ele, que é o Consolador, é a força. Ele que nos consola, que nos guia. Queridos, nós precisamos da força, do poder do Espírito Santo todo instante, todo momento. Então, quando nós compreendemos o papel da pessoa do Espírito Santo na nossa vida, primeiro, melhoramos a nossa vida cristã. Somos melhores cristãos, cristãos mais autênticos. Porque nós vamos lembrar que nós temos Ele conosco, que é uma pessoa de Deus que está sempre do lado conosco. Não vamos pedir ajuda para o Espírito Santo. Me dá licença, que eu estou tão triste hoje. Eu vou ali no bar, vou tomar umas, porque aí eu vou ficar mais alegre, tá, Espírito Santo? Aí ele olha para você, o que eu estou fazendo na tua vida? Eu não sou tua alegria, não sou eu que te dou a força, não sou eu que te dou ânimo. Você precisa me dispensar para ir ali no bar, tomar ou fumar ou encher alguma coisa na sua cabeça para você ficar melhor? Assim, então, vai lá. Deixa essas coisas te preencher. O que acontece? O vazio, o buraco aumenta na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser. Aí o Espírito Santo vai ficando cada vez mais apagado,